Boa noite, tudo bem? Retornando aqui para mais um estudo na terça-feira. O estudo de terça-feira não foi afetado. Na semana passada não pude conduzir o estudo de quarta, por motivos de saúde, mas já estou quase restabelecido. Vamos dar continuidade aí, já iniciando agradecendo a todos vocês que acompanham os estudos, tá? Na Rádio Amigo Espírita, no YouTube, no SoundCloud. Houve algum problema com a atualização do SoundCloud, tá? Algumas pessoas têm perguntado, mas é porque alguns áudios não foram gravados corretamente e vão precisar ser retirados dos vídeos, tá? Então isso leva um pouco mais de tempo. Quem faz esse processo é o José Aparecido pela Rede Amigo Espírita, tá? Com os áudios eu não tenho relação. Então vamos lá. Continuando com vocês que estão sempre aqui dando força, não que os que estão de fora não deem, hein? Vamos ver quem está aqui hoje. Deixa eu ver se eu não esqueci de marcar ninguém. Vamos lá. Boa noite para a Deise, do Rio de Janeiro, sempre a primeira a chegar. A Camila, do Acre. A Socorro, de Paulista, em Pernambuco. A Rai, de Manágua, na Nicarágua. A Virgínia, de Porto Alegre. O Dioclésio, de São João del Rei, Minas Gerais. A Doroti, de São Joaquim da Barra, São Paulo. A Marley, de Curitiba, Paraná. O Elson Silveira dando força aqui nos comentários também, citando a própria Joana, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. O Roberto, do Japão. A Sueli Costa, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A Lari, de Araçatuba, São Paulo. Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná. A Silvana, de Jundiaí, São Paulo. A Edna, de Suzano, São Paulo. A Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo. A Janete de Tijucas, em Santa Catarina. A Luciene, de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. A Cida, de Kansas City, nos Estados Unidos. E a Cláudia, do Rio de Janeiro, capital. Também temos a Clemilde, de São Paulo, capital. A Rita, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Lúcia, de Cubatão, São Paulo. Maura Alice, de Goiânia, Goiás. Lourdes, de Santos, São Paulo. A Márcia, da Lapa, no Rio de Janeiro. Cristina, de Pindamonhangaba, em São Paulo. E o Tielo, também de Porto Alegre. Muita gente hoje, muito obrigado pela presença. Vocês também que não falam o nome, mas estão sempre aqui, tá? Muito obrigado, vocês que deixam mensagens positivas aí. Sigamos em frente, que não temos mais tempo a perder. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. É realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Hoje estamos no encontro de número 32, capítulo 3.3, Consciência e Sofrimento, parte 4. A última parte. Ana Maria, do Rio de Janeiro, também chegando agora. Vamos lá. Continuando direto no livro. Graças à sua ingerência nas ações, o que favorece o progresso constitui-lhe recurso para alterar as paisagens kármicas do espírito, modificando os painéis dos sofrimentos futuros, prevenindo-os, diminuindo-os ou liberando-os, conforme a intensidade da sua atuação. Graças à sua ingerência nas ações, tá? Ou seja, da atuação do indivíduo nas ações dele. Quando você passa a gerenciar as suas ações, você passa a ter um controle de alterar, aqui ela usa o termo kármico, tá? Mas nós vamos questionar isso aqui. Por se tratar de um estudo, nós temos que levar em conta tudo que a doutrina nos traz. Mas o que está sendo colocado nessa passagem? Que à medida que eu passo a ter gerência, né, ou seja, eu sou responsável pelas minhas ações, eu não fico naquele comportamento automatizado, mecânico, mas eu altero isso, eu tenho perspectivas de alterar o panorama da minha vida, tá? Que não é fatalista, que não é determinista. Ou seja, a única fatalidade trazida pela doutrina espírita é a de que chegaremos à perfeição. Disso não há como escapar.
Mas a forma com que chegaremos a isso é definida pelo nosso aqui e agora, pelas atuações que fazemos neste momento. Então, ó, favorece o progresso, constitui-lhe recurso para alterar as paisagens kármicas do espírito. Por que eu grifei paisagens aqui? Porque a paisagem é algo que está lá, tá? Isso é muito importante ter em mente. Muita gente se desmotiva, tá? A paisagem não é... Se eu olhar para essa cadeira aqui, essa cadeira não é uma paisagem. Estou sentado numa cadeira, mas ela não é uma paisagem. Quando ela se refere à paisagem kármica, ela está falando algo lá à frente que você pode visualizar, mas não no seu aqui e agora. E tem muita gente que começa a confundir as coisas e se esquece da lei de causa e efeito. Fez maldade a vida toda, tá? Talvez não por vontade própria. Teve seus vícios, teve seus deslizes, várias existências aí. Aí tem um arrependimento, tem uma consciência por uma doença, por uma situação traumática, muda a forma de pensar e começa a agir no bem. E ainda continua pagando por isso. Tá? Então algumas pessoas falam assim, bom, eu era usuário de droga, eu parei de usar droga, comecei a fazer as coisas direito, comecei a trabalhar e minha vida começou a dar tudo errado. Então, quer dizer, quando eu fazia as coisas erradas, parece que eu sofria menos. É exatamente por isso, tá? Porque se eu começo a fazer bondade hoje, não é hoje que eu vou colher essa bondade, é lá na frente. Então, eu altero a minha paisagem kármica, o meu horizonte kármico, mas não o aqui e agora. E isso desmotiva. Faz 1 ano que eu estou indo no espiritismo, eu saio de casa, eu bato o carro, eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu chego lá, furo o pneu, furtaram o meu carro, as crianças não gostam de mim, eu chego em casa, quebra todas as coisas, eu fico doente. Isso é o esperado, tá? Porque nós temos que entender que, da mesma forma que o estresse se manifesta, quando nós paramos de ficar estressado, o karma muitas vezes também. Tá? Então eu fico o ano inteiro estressado. Como eu estou estressado, as minhas funções estão todas potencializadas para que eu sobreviva àquela situação. Então eu não adoeço. Aí eu entro em férias, depois de 4 dias na praia eu adoeço. Por quê? Porque quando eu baixei aquela tensão, o meu organismo sente, bom, agora eu posso pôr para fora o que eu estava segurando para que ele trate. Aí eu adoeço. Aí o indivíduo pensa, nossa, eu fui para a praia e a água da praia acabou comigo. Não. A água que você toma em São Paulo, em Porto Alegre, também pode te dar virose. É que quando você vai para esses locais de relaxamento, você desliga da tensão e aí as doenças aparecem com mais facilidade. Então, quando o indivíduo sai de fazer o mal e começa a fazer o bem, aí o mal começa a aparecer para ser tratado, o que seria o efeito da causa. E aí ele confunde isso e pensa, quer saber? É mais fácil ser ruim, eu vou voltar a fazer como eu fazia e estabiliza de novo nesse processo, tá? Da mesma forma vai acontecer com esse estudo. Descobrir o seu complexo, descobrir a sua sombra, não vai te fazer ter domínio sobre isso. Só vai te fazer conhecê-la. Você vai continuar sendo vítima dos teus deslizes, das tuas repetições, até que você se torne senhor, senhora de si mesmo. Tá? Então aqui eu busquei no livro O Verbo e a Carne, escrito por Júlio Abreu Filho e José Herculano Pires. No capítulo 2 eles trazem o seguinte na anotação: karma. Este termo não deve ser utilizado dentro do espiritismo, por não se encontrar em nenhuma das obras de Allan Kardec. A palavra karma foi introduzida recentemente no espiritismo através das chamadas obras subsidiárias, ou seja, os livros psicografados, escritos por espíritos através de médiuns, mas não é utilizado em nenhum momento nas obras de Kardec. Isso aqui nós temos que avaliar, tá? Como eu disse, é um estudo e tudo tem que ser questionado. Ele coloca que foram estes espíritos, incluindo Joana de Ângeles, que começaram a associar o termo kármico. Porque isso está no inconsciente coletivo. Facilita as pessoas a compreenderem isso, tá? Mas, segundo estes 2 autores, é desinteressante fazer o uso disso, tá? Eles definem exatamente o que é a palavra karma.
E quando você pega a palavra karma ao pé da letra, por isso que eles dizem que não se deve usar, ela é muito mais próxima à lei de Talião do que à lei de causa e efeito. Se nós formos pegar a lei de Newton de ação e reação, ela é mais próxima do que ao karma, do que a lei de causa e efeito. Tá? Então, o que seria isso? Ação e reação. Eu bato em você, você bate em mim. Isso não é causa e efeito. Porque eu posso cometer um homicídio nessa existência e não necessariamente pagar isso sendo assassinado. Posso pagar com outro tipo de sofrimento. Por isso não é ação e reação, é causa e efeito. Porque existem atenuantes no bem que eu faço, na forma como eu me arrependo, eu vou ter que pagar por aquilo, mas não necessariamente ao pé da letra, como é proposto muito pelo karma, tá? Por isso é que eles discordam que esse termo seja utilizado. E aí nós temos que trazer essa informação também. E ainda nessa obra, eles colocam o seguinte: sabemos, por orientação dos espíritos, quando reencarnamos, não escolhemos um destino, e sim um gênero de prova que cabe a cada um enfrentar ou recuar. Desta forma, não devemos usar a palavra karma dentro do espiritismo, e sim causa e efeito, porque os detalhes dos acontecimentos da vida estão na dependência das circunstâncias que o homem provoca com seus atos. Se encararmos o karma como um fim total e irredutível, teremos um problema sério quando falamos de existência e sofrimento. Porque fica difícil, né? Se eu for levar o karma como uma regra, aí eu cometo um monte de barbaridade nessa existência. Aí eu chego do lado de lá e falo, agora você tem que voltar? Eu falo, não vou não. Mas de jeito nenhum, você tá maluco. Eu bati nos meus filhos, eu furtei da minha empresa, eu abusei, eu mexi com todas as mulheres na rua. Você tá de brincadeira que eu vou ter que voltar. E voltar mulher ainda. Não, não vou não, vou ficar por aqui. E aí você tem uma vasta casta de espíritos que não querem reencarnar, que lutam contra essa reencarnação e vão ficando nas regiões abismais da erraticidade. Só que eles temem o que possa lhes acontecer, mas eles sabem que eles podem alterar um pouco essa pena. Agora, imagina se você não pudesse alterar essa pena. Tá? Eu vou colocar uma frase da Silvana aqui, de Jundiaí. Ó, ser espírita no começo é como mexer em um vespeiro. Toda mudança no começo você mexe num vespeiro, porque foi construído aquele vespeiro ao longo da sua existência. Então, o que isso acontece? Muitas pessoas não eram conscientes dos atos que fizeram. Né? Nós já vimos aqui que o nível de sofrimento se baseia no grau de consciência e de responsabilidade que eu tenho da infração. Aí, de repente, aos 35 anos, não precisa ser espírita, pode ser racionalista cristão, budista, pode ser ateísta, mas você chegou no contato de descobrir uma nova realidade, você percebeu que o que você fazia é errado. E aí, como é que fica? Mas se for kármico, você vai ter que pagar por isso, mesmo que você não fosse consciente daquilo ali. Você sabe que você tem vontade de seguir vivendo. Quando eu entendo que é causa e efeito e que existem esses atenuantes propostos pelos autores, eu compreendo que eu não preciso exatamente pagar daquela forma, tá? Que existem maneiras de reduzir e alterar minha pena, que é o que foi trazido aqui, ó, voltando em Joana. Modificando os painéis dos sofrimentos futuros. Veja, modificando, por isso não é kármico. Prevenindo-os, diminuindo-os ou até liberando-os conforme a intensidade da sua atuação. Portanto, quanto maior for o bem que você faz, mais você pode modificar o tamanho da sua pena. Só que, em contrapartida, quanto maior for a infração, menor a chance de você excluí-la por completo. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Não é assim, Mussolini matou um monte de gente, esses políticos que estão aí em Brasília estão furtando um monte de gente, aí na próxima encarnação eles vêm servindo pão com manteiga para mendigos e tá tudo certo. Não. Tá? E isso tem que ficar claro para nós. Nós estamos falando de infrações tecnicamente leves e infrações tecnicamente maiores. Tá? Se o que você fez foi furtar 5 mil reais do teu sócio, e numa próxima encarnação, de repente, você vem milionário e investe milhões
em qualidade de vida para crianças da favela, é natural que aqueles 5 mil reais não sejam cobrados ao pé da letra, tá? Ou que te sejam cobrados, mas não façam falta. Então, quer dizer, você tem lá, dirigindo um carro de 150 mil reais, e aí vem um cara de moto, arranca o seu retrovisor, dá uma ralada na porta e o conserto fica 5 mil reais. Só que você tem 2 milhões na conta, percebe? Então, você pagou por aquilo, mas não doeu tanto quanto se você fosse um cara que 5 mil é tudo que tem no banco. Então, é nesse sentido que a pena pode também ser amenizada. Tá? Não vai te fazer tanta falta, mas ainda assim te será cobrado. Tá? Então, é nesse sentido que nós temos alguma possibilidade também de alterar. E aí no livro Céu e o Inferno, no capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz o seguinte: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são estas que lhe dão plena autoridade. Tá? Então, se não é uma teoria pré-concebida e se não é um sistema sobre outro sistema, então nós não podemos chamar isso de kármico, porque isso já existia. Ok? É só para deixar isso claro e até para promover essa noção de questionamento. Como eu sempre coloco aqui, tudo deve ser questionado, porque é exatamente o que está escrito aqui, ó. Em tudo ela se apoia nas observações. Então eu tenho que observar desde o psicopata maior traficante do morro até o maior exemplo de doutrina espírita, seja um Divaldo Franco, um Haroldo Dutra, a Joana de Ângeles, para identificar que existem coisas ali que eu posso questionar, que eu devo questionar e que eu devo buscar compreender as respostas. Por que eu falo isso? Porque se você vai para um centro onde as pessoas estudam isso com mais clareza, neste aspecto, te chamam para dar uma palestra lá e você fica a palestra inteira falando em karma, não vão te chamar de novo. E você nem vai saber por quê. Tá? E nós temos que ter essa consciência científica, porque isso aqui é um estudo também científico da doutrina. Olha aqui também, deixa eu ver. O Dioclésio. Eu defino que ser espírita é estar acordado. Antes eu dormia de olhos abertos. E é isso que nós vimos naquela passagem que eu trouxe da Sueli Caldas Schubert, né? Que somos pouco conscientes de nós mesmos como sonâmbulos, que ela trouxe isso. Então é bem isso. A pessoa está dormindo de olho aberto. Ela acha que está sendo um bom pai, ela acha que está sendo uma boa esposa, ela acha que está sendo um bem para a sociedade, e na verdade não está. Nem tem consciência do mal que faz. Certo? Então, continuando agora em Joana. Entretanto, à medida que o ser desperta para a sua realidade interior, o sofrimento muda de expressão e pode tornar-se um instrumento do próprio amor, ao invés de manter o caráter reparador, qual ocorreu com Jesus Cristo, Francisco de Assis e outros, que sem quaisquer débitos a ressarcir, aceitaram-no, a fim de ensinarem coragem, resignação e valor moral. A Camila faz uma pergunta aqui. Por que é tão difícil ser espírita? Porque o espiritismo tira de você os demônios, tira de você o céu e coloca em você na responsabilidade de todos os seus atos. E como eu já coloquei aqui numa citação de Sartre, o ser humano morre de medo da liberdade. Quando você entende que o livre-arbítrio traz consequências e que a doença que você carrega e que as inimizades que você carrega são construídas por você e que você não é vítima delas, mas algoz, aí você se torna responsável por aquilo. Não tem em quem projetar a culpa, não tem como ser salva por um milagre e só consegue se libertar pela reconstrução, pela reorganização, e nós que gostamos de tudo dado na nossa boca, ficamos entristecidos com isso, porque descobrimos que nós não podemos
podemos nos alimentar do que é cultivado no quintal do vizinho. Nós vamos ter que arar aquela terra, tirar aquelas ervas daninhas, arar a terra, semear, cuidar dessas plantas para que cresçam, para um dia colher os frutos dela, e isso leva tempo. Bem diferente do que fomos ensinados. Se você se arrepender nos últimos minutos, você vai para o céu e fica tudo certo. Então, é por isso que é tão difícil ser espírita, porque temos que ser responsáveis por tudo, inclusive pelas nossas doenças. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, aqui confirmando o Dioclésio, já que se dizia dormindo de olhos abertos, entretanto, à medida que o ser desperta para a sua realidade interior, o sofrimento muda de expressão. Despertar para a realidade interior. O que acontece de verdade aqui dentro? Será que eu sou realmente uma boa pessoa ou eu faço isso para conseguir a atenção dos outros? Será que realmente eu amo meus filhos ou eu estou investindo para lá na frente cobrar isso deles? O que será que eu faço de verdade? Eu faço isso por amor ao meu trabalho ou eu só quero ser o funcionário do mês para alimentar minha vaidade? É nesse sentido que nós vamos olhando e aí identificamos quem somos de verdade. Quando fazemos isso, segundo Joana, o sofrimento muda de expressão e pode tornar-se instrumento do próprio amor. Tá? Ou seja, ele se expressa de forma diferente, ele não desaparece. Por isso, se eu fizer terapia, eu vou curar meu sofrimento? Não, pelo contrário, ele vai ficar mais evidente até que você possa modificá-lo. Aí lá na frente, os sintomas diminuem. Tá? Então você tem a escolha. Ficar como está, em um sofrimento crônico, que parece não te incomodar, e você aprende a conviver com ele, ou enfrentá-lo, transformá-lo em agudo, alterá-lo e extingui-lo. Mas é o que a maioria das pessoas fala, tá doendo a perna esquerda, eu vou mancando com ela e ponho a força na direita. Eu tenho um filho que faz uso de droga aqui, mas eu vou focar no outro que não faz. E aí você vai aprendendo a lidar com as situações ao invés de resolvê-las para extinguir o problema. Mas pode tornar-se um instrumento do próprio amor ao invés de manter o caráter reparador, qual ocorreu com Jesus Cristo, Francisco de Assis e outros, que sem quaisquer débitos a ressarcir, aceitaram-no a fim de ensinarem coragem. Vejam, eles conhecendo a realidade interior deles, aceitaram esse processo e falaram, não, eu vou transformar o sofrimento em algo que é amor. Te fala, poxa, a vida de Jesus foi maravilhosa, eu queria ser Jesus, mas queria sofrer o que ele sofreu? Ele não sofreu pouco, ele sofreu muito, mas muito. Tá? Não significa que ele lamuriou por isso, mas ele sofreu. Era um sofrimento consciente, porque ele conhecia a sua realidade interior. E conhecendo a própria, como eu só posso dar o que eu tenho, ele conhecia a realidade interior dos que se aproximavam dele. Ele sabia que ele ia ser julgado, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia ser sabotado, ele sabia que ele ia ser machucado. Mas ele transformou isso, que seria um sofrimento, ao invés de se fazer de vítima, coitado de mim, morro por vocês, ele se transformou em um exemplo para nos ensinar como tolerar as adversidades e a ignorância alheia, amando aos nossos inimigos. Por isso que no momento da crucificação ele fala, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Naquele momento ele está ensinando, é o último ensinamento dele, perdoar e amar os vossos inimigos. Ele orou por quem o crucificou. Aí ele concluiu a obra dele, venceu a morte, ou seja, mostrou-se como espírito depois, provando que existia algo além da morte, desmistificando os processos que ali haviam, e com isso se transformou quem ele é. Mas foi a sabedoria de utilizar o sofrimento em prol do amor. Então, quando... Deixa eu ver. O Dioclésio pergunta se um psicopata pode reencarnar como psiquiatra ou psicólogo e ajudar muitas pessoas. Eu não acredito que a pessoa reencarne como, porque justamente por existir isso. Se fosse kármico, sim, mas não quer dizer o Vitor vai ser psicólogo. Poderia ter sido um monte de outras coisas, tá? Eu fiz faculdade de sistemas de informação, eu fiz faculdade de letras, a que eu terminei foi a de psicologia. Mas eu poderia agora ser um professor de letras, dando um curso de semiótica online.
e talvez fosse bom, tá? São as construções, né? Pelas necessidades da minha existência, talvez se eu tivesse nascido em uma fazenda, vendo muitos sofrimentos de animais, eu me transformasse em um veterinário. Então, não dá para determinar isso. Isso seria kármico. E nós estamos aqui excluindo esse aspecto kármico e entendendo que existem variáveis que são alteradas de acordo com as nossas escolhas a partir do momento que passamos a gerenciá-las. Aí a Malu pergunta também: isso seria ressignificar o sofrimento? Com certeza, porque ele se expressa de outra forma. Eu não me coloco, puxa, coitado de mim que faço isso tudo pelos meus filhos. Não. Não. Com este sofrimento que os meus filhos me causam, como é que eu posso ensiná-los amor? É diferente. Do que, fiz tudo por vocês, agora vocês me abandonam, ninguém me ama. Isso não é amor. Isso é autopiedade, isso é autocomiseração, isso é cobrança. O amor de verdade é pelo sofrimento que eu tive com os meus filhos, o que eu posso ensinar de amor? Como eu posso devolver isso para a sociedade? Aí nós vamos ressignificando este sofrimento, sim. A Malu pergunta. E também no Céu e o Inferno, ainda capítulo 7, as penas futuras, temos o seguinte: o espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Tá? Então aqui é ressaltado para o corpo físico, mas nós podemos fazer a analogia. A perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, porque o espírito é o artista do próprio corpo, talhado à feição de suas necessidades. Aí o Sebastião pergunta: seria a programação existencial antes do renascimento? Que de nada adianta. Nós sabemos até que o próprio Allan Kardec tinha um substituto para ele caso ele não desse conta de codificar a doutrina espírita. Quer dizer, se esse determinismo fosse perfeito, não haveria necessidade de um substituto para ele. Tá? Então é a mesma coisa. Pode ser que tenham programado o Vitor para ser psicólogo, mas eu poderia ter escolhido outro caminho. E aí? Quem estaria dando esse estudo? Alguém estaria. Esse estudo não é um estudo do Vitor. Só o Vitor pode fazer esse estudo de Joana de Ângeles assim. Alguém o faria. E pode ser, inclusive, que eu o esteja fazendo, substituindo o cara que deveria ter feito, mas que tomou outro caminho na vida e agora está lá fazendo engenharia mecatrônica, oceanografia ou qualquer outra coisa do tipo. Nunca saberemos. Tá? O mais importante é o que eu posso fazer disso que eu tenho. Tá? Dentro da minha área, eu posso tentar esse estudo para me ajudar e ajudar outras pessoas. E você dentro da sua? O que você pode oferecer? O que você tem do seu tempo para, não é doar aos outros, mas para trazer os outros para a sua vida? Porque eu trago com esse estudo várias amizades novas, várias pessoas vibrando por mim, orando por mim, me desejando o bem. Tá? Atraio coisas negativas também, mas isso é parte do crescimento. E você? O que você pode fazer com o seu conhecimento, qualquer que seja ele? Aí é que você transforma e ressignifica. E começa a enxergar que o seu trabalho não tem que ser um peso, que a sua responsabilidade não tem que ser sempre cansativa. Você ressignifica o sofrimento e faz o seu trabalho um prazer. Aí você consegue se ligar a ele em vários aspectos da vida. Se eu não gostasse de psicologia, eu não estaria fazendo isso aqui. Falar, nossa, acabei de atender meus clientes, eu vou para casa e eu vou assistir televisão. Mas eu gosto, isso aqui me dá prazer, mesmo que me cause sofrimentos psíquicos ao entrar em contato com realidades que me machucam. E eu sei que isso é recíproco com quase todos que acompanham esses estudos. Que na terça-feira querem estar aqui, mas depois, nossa, diz que eu não devia ter assistido. Ou então na terça já, não, hoje não vai dar, mas acaba vindo e depois fala, nossa, terça eu vou de novo. Aí na terça que vem, não vai dar e vem. Eu sei como funciona. Isso é do ser humano.
Então vejam, ó, para ser resultado do trabalho espiritual. Portanto, se uma pessoa passa a vida inteira sem doença nenhuma, não é que ela deu sorte de pegar uma genética melhor, é que ela já é evoluída o suficiente para não precisar fazer aquela doença. Tá? Mas ela construiu isso, não foi um sorteio. Tá? Se eu estou passando pelo que estou passando, eu não fui vítima de um acaso, é o que eu preciso passar. Como eu vou enxergar isso? Coitado de mim, nunca mais vou dar conta, ou então por que isso está acontecendo comigo e eu preciso superar? Aí eu ressignifico. Vamos lá. E Joana, uma atitude mental afável, amorosa, é a melhor receita para o sofrimento, porquanto reharmoniza a energia espiritual que vitaliza o corpo e desconecta as engrenagens das doenças, que nelas se instalam como efeito dos distúrbios da consciência de culpa, defluentes dos atos pretéritos. Vejam quanta informação aqui. Esse foi o trecho que o Elson citou no começo do estudo, no chat aqui. Uma atitude mental, afável e amorosa é a melhor receita para o sofrimento. Atitude mental. Tá? Eu tenho que agir assim com o meu pensamento. Não é um pensamento que aparece, não é um episódio, é uma atitude. Tá? Então, quando as coisas acontecem, eu forço no começo o meu pensamento a enxergar aquilo de forma positiva, afável, por mais difícil que seja. Tá? Nós estamos falando de Jesus perdoando quem o crucificou, eu estou falando de você perdoando o cara que pôs uma arma na sua cabeça e levou o teu celular. Olha o quanto é difícil fazê-lo, mas isso tira o teu sofrimento. Fala, ó, deixa, eu vou sofrer com a falta desse celular, mas esse cara sofre muito mais, porque ele precisa empunhar uma arma para ter um. É difícil pensar isso na hora. A sua vontade, eu vou na delegacia, eu vou ficar 6 horas lá para fazer um boletim de ocorrência, que talvez não dê em nada. Toda hora que eu sair andando na rua, qualquer moto que passe, eu vou achar que é esse cara. Olha o teu sofrimento. Você não se desliga mais do agressor. Enquanto isso, ele está lá no teu celular dando risada, mostrando para os outros: ah, peguei o celular do Playboy lá e não sei o quê. Então, é nesse ponto que nós nos diferenciamos. Tá? Quanto maior for a infração que cometem comigo, se eu tenho noção de que é causa e efeito, eu mereço passar por aquilo. Então, eu tenho que me desligar. Não dá para ficar sofrendo. Não é aceitar as pancadas sem exigir os seus direitos, tá? É uma pessoa que bate no seu carro e você fala, não, deixa, eu mereço isso. Não é isso. Mas tem certas coisas que fogem do seu alcance. Você não vai conseguir resolver, tá? E ficar naquele movimento de raiva com relação àquilo vai te gerar um sofrimento, enquanto o outro não está nem aí. Eu vou ficar com esse marido que é alcoolista e que me bate às vezes porque eu sinto que eu preciso curá-lo do seu alcoolismo. Lê do engano. Você precisa curar a si mesma do sentimento de ser responsável pela saúde e pela doença dos outros. Aí sim você está fazendo um processo diferenciado, né? E permitir que o outro seja responsável pelos próprios atos. Porque se Deus faz assim, e o que você busca é a perfeição, você tem que agir como Deus. Deus não te impede de fazer suas escolhas. Por que você quer impedir o seu marido? Por que você quer impedir a sua esposa? Por que você quer ter controle sobre isso? Quem cura um alcoolismo de um ser humano é o ser humano que tem um vício. Tá? Quando você pensa que você é capaz de fazer aquilo, você só vai lidar com a impotência. E eu falo isso como psicólogo especialista em dependência química. Se fosse teórico a questão, 100% das pessoas que eu atendi teriam parado de usar droga. E não é assim. Tá? Agora, se eu for ficar achando que eu sou incompetente, aí eu vou gerar sofrimento em mim mesmo. Tá? Eu tenho que ser consciente que eu entrei lá, dei o meu melhor, instruí como eu podia e permitir que o outro cheire a cocaína dele, tome a cerveja dele tranquilamente, porque é uma escolha dele. Tá? É uma atitude afável e amorosa. Essa é a melhor receita para o sofrimento, segundo Joana. Por quê? Porque ela reharmoniza a energia espiritual que vitaliza o corpo e desconecta as engrenagens das doenças que nelas se instalam como efeito dos distúrbios da consciência de culpa, defluente dos atos pretéritos, ou seja, passados. Então eu realizei coisas que me geraram culpa,
essas coisas que me geraram culpa entram na minha energia espiritual e adoecem meu corpo. Se eu entro com uma atitude amorosa e afável, eu começo por mim, amor próprio. Eu perdoo a mim mesmo. Perdoando a mim mesmo, eu não tenho culpa. Não tendo culpa, não há o que adoecer. Tá? Estou falando de um controle do inconsciente que leva muito tempo para acontecer. Existências. Mas que você tem que começar a fazer em algum momento. Tá? Quando você sentir que não aguenta mais lidar com isso, poxa, eu curo uma doença, vem outra. Eu resolvo um problema, vem outro. Aí é a hora de fazer a introspecção e pensar, ok, onde é que pode existir um complexo de culpa que desarmoniza a minha energia vital? E como é que eu reharmonizo essa energia? Pela atitude mental afável. Então eu tenho que começar a amar a mim mesmo. E parar de ficar assim, ó, dando soco na cabeça. Nossa, mas como eu fui burro, se eu não tivesse feito isso, você fez. Foi o melhor que você podia fazer naquela hora. Bater em si mesmo por causa disso só aumenta a sua culpa. Aumentando a sua culpa, você aumenta seu sofrimento. Deixa eu ver aqui. O Tielo. Não tendo culpa, ficamos bem mais leves para tratar o resto. Leves e também com espaço, porque tem um vazio fértil, né? A culpa ocupa um espaço. E dois corpos não podem ocupar dois lugares no espaço ao mesmo tempo. Isso se refere a emoções. Enquanto eu guardo a culpa, não tem espaço para eu colocar alguma outra coisa, que poderia ser motivação, que poderia ser alegria, que poderia ser perdão. E eu fico só carregando a culpa para lá e para cá. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nota do expositor, no capítulo 11, A Lei do Amor, Lázaro escreve o seguinte: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Aí confirmando o que o Tielo falou, tá? A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O que isso significa? Que se a lei do amor imperasse no universo, tá? Eu não seria Vitor. Não, o Vitor precisa, o Vitor merece. Eu seria você. Mas não no sentido psicótico de não saber quem sou eu e quem é você, mas no sentido de dar em você a mesma importância que eu dou para mim. E desejar o bem a você da mesma forma que eu desejo para mim, ou seja, amar ao próximo como a mim mesmo. Essa seria a lei do amor. Então não haveria essa necessidade de ninguém seria miserável, porque ninguém conseguiria ter 100 milhões de reais na conta sabendo que o outro está passando fome. Não conseguiria. E aquele indivíduo que está passando fome não conseguiria pegar o dinheiro desse que tem 100 milhões e gastar com seus vícios, porque ele ama o outro também e a si mesmo. Mas isso é utópico, mas é onde chegaremos, é o que acontece nos planetas superiores. E é o que estamos buscando aqui. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Ou seja, o que é uma angústia do corpo? Doença. Quem ama não adoece, né? Lógico, não esse amor que nós temos aqui na Terra. Esse amor, este nível, tá? Porque ama os irmãos em sofrimento. E aí quando nós falamos de irmãos em sofrimento, muita gente pensa, o pessoal que está lá no hospital, o pessoal que sofreu um acidente de carro, irmão em sofrimento é o bandido, é o traficante, é o homicida, é o estuprador, tá perturbado. Você imagina o que leva um cara, ou o que tem que existir no ego de um indivíduo para ele sair da casa dele com coragem e necessidade de pegar uma mulher e violentá-la sexualmente. Se esse indivíduo não está em sofrimento, eu não sei quem está. Eu imagino a perturbação desse cara quando ele entrar em contato com a realidade. Igual o pessoal está falando aqui no chat. Quando eu comecei a ser espírita, a vida começou a ficar mais difícil para mim. Imagina para esse cara. Quando ele entrar em contato com a realidade do espiritual e falar, nossa, eu tenho 30 estupros nas costas.
não tem sofrimento, então é esse irmão que eu tenho que amar. Quando eu for capaz de amar esses caras, o pedófilo, o maníaco, aí eu terei compreendido o que é amor. Mas até lá, são vislumbres de paixões, de sintonias, de afetos. Amor, amor, amor pleno desse jeito, ainda estamos muito distantes de saber o que é. Não excluo que alguém saiba, mas eu posso falar por mim que eu não sei. Mas pelo menos sou consciente que essa forma de amar é diferente. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Por quê? Porque não carrega a culpa. Né, que é aquelas bolas de ferro pesadas, assim, ó, é a culpa. Por que a culpa é pesada? Nossa, eu devo sempre aos outros, eu não posso sair dessa empresa, porque essa empresa me acolheu quando eu estava desempregado. Eu não posso falar não para aquelas pessoas, porque quando eu não tinha ninguém, e aí você transforma a gratidão em escravidão. E a gratidão te escraviza, se transformando em um sentimento de culpa, porque parece que abandonar o outro vai fazê-lo mal, quando na verdade é parte do crescimento. Tá? Você tem que ser honesto ao seu crescimento. Às vezes você vai crescer e não vai dar mais para ficar onde você estava, tá? Isso é parte de se libertar. O Sérgio diz o seguinte: Vitor, e entender eles já me ajuda? Eu e o Wellington Leonardo. O amor próprio seria a solução para o complexo de inferioridade? O amor próprio é a solução para tudo. Este é o ponto aqui. Tendo amor, não há sofrimento da alma, não há sofrimento do corpo, não há sofrimento. O que existe é este sofrimento que ensina, portanto, ele tem um ganho secundário. Tá? Jesus sofreu pela humanidade, mas ele teve um ganho secundário muito maior, porque ele trouxe leis novas que hoje fazem pessoas pensarem um pouco mais umas nas outras. Então ele ganhou muito mais do que perdeu. Tá? Tendo amor próprio, eu sempre vou dar amor para os outros, aí eu compreendo isso. E dentro do que o Sérgio falou, por exemplo, eu posso compreender a mente de um pedófilo, de um sociopata. E aí eu falo, não, tem que haver uma nova forma de lidar com esses caras, eles não podem ser punidos. Aí eu tenho uma filha e com 5 anos alguém estupra ela. Aí é que eu vou descobrir se eu realmente tenho esse amor. É sempre aplicar. E comigo? E se eu fosse sequestrado, ficasse 31 dias na mão do sequestrador, cortando meu dedo, cortando minha orelha, batendo em mim, me levando à loucura, me deixando sem comer, eu oraria por esse cara? Porque isso acontece, né? Pessoas passam por isso hoje em dia, tá? É causa e efeito, mas e eu naquele lugar? Essa é a distância que nós estamos, porque o que fizeram com Jesus? Condenaram ele injustamente, tá? Injustamente porque foi uma justiça da terra, por isso eu pus entre aspas, condenaram ele injustamente, machucaram, humilharam, crucificaram. Quer dizer, não tem como ser pior que aquilo. Só não abusaram dele sexualmente. Então, até onde eu consigo chegar nesse exemplo que ele trouxe? Aí é que eu vou identificando em amor. A Rai pergunta: até que ponto o amor próprio pode se transformar em um transtorno? Jamais. Amor próprio não pode se transformar em um transtorno. A ilusão de um ego, sim. Quando eu acredito que eu domino o amor próprio, aí é porque eu não o domino. O amor próprio, assim como todas as virtudes, é algo que você não pode falar que tem. Se eu falo que eu sou humilde, eu não sou humilde. Se eu falo que eu tenho amor próprio, eu não tenho amor próprio. Por quê? Porque eu preciso confirmar essas coisas. O indivíduo que tem aquilo não percebe. O que está na sua sombra não é o que você não percebe. Então, às vezes você tem uma agressividade que você não percebe. As virtudes funcionam de igual forma. Então, quando o indivíduo fala, nossa, eu ainda tenho muito que melhorar, eu sou uma pessoa ruim, ele está sendo mais humilde do que aquele que fala, eu não preciso melhorar nada, eu sou uma pessoa humilde. Então, o amor próprio nunca será um transtorno. A ilusão que eu tenho dele, a imagem que eu tenho dele, sim. Aí pode me transformar em um transtorno. Seguindo, a Eliane Ruth acha muito difícil perdoar bandido. É exatamente esse o ponto. Eles estão aí para testar isso em nós. É realmente muito difícil, principalmente quando é a nós que eles roubam. Continuando em Joana. A postura amorosa desperta a consciência de si mesmo.
anulando os fluidos perniciosos que abrem campo à instalação das doenças incuráveis, portanto, dos sofrimentos dilaceradores. Tá? Então, ó, desperta a consciência de si mesmo, anulando os fluidos perniciosos que abrem campo à instalação de doenças. Portanto, aí você poderia ter o chamado milagre, né? O indivíduo que fala, ó, você está com um câncer e você tem 2 meses de vida. Aí ele encontra o amor, cria uma atitude mental afável. Bom, já que eu tenho 2 meses de vida, eu posso começar a ficar o dia inteiro bebendo num bar e morrer em 1 mês. Ou então, bom, vou pegar esses 2 meses e fazer um bucket list, né? Aquele filme Antes de Partir. Não sei quem já assistiu, do Jack Nicholson e com o Morgan Freeman. Eu já acho que eu vou morrer, eu tenho 2 meses, então eu faço as viagens que eu queria, eu abraço meu filho como eu nunca abracei, aí eu chego lá no médico e ele fala, rapaz, você tá curado, eu não sei como. Pois é, esse foi o amor. Não há mais a necessidade de fazer o câncer, porque o indivíduo descobriu e aprendeu a viver pelo amor próprio. Não que ele estava dando o abraço para que o filho se sentisse amado, mas ao dar o abraço no filho, ele recebia o amor de volta. Portanto, isso é amor próprio. Eu faço aquilo pensando que é pelo outro e, na verdade, sou eu que estou ganhando. Ele dá um abraço em 10 pessoas, cada uma ganhou um abraço, ele ganhou 10. E ele nem percebe. Ele fala, poxa, que legal, minha mulher ficou feliz porque eu dei um abraço nela. Mas ele não percebe o quanto ele ficou feliz por ter recebido um, porque passa despercebido por ele, o amor próprio. E nisso ele se cura. Tá? Por isso nós vemos algumas doenças ditas como terminais, ou pessoas que, ó, você está fadado a ficar na cadeira de rodas, aí encontra um fisioterapeuta que o trata com amor, faz uma reabilitação com amor. Não, cara, vamos fazer esse exercício aqui, porque não. O fisioterapeuta que acolhe ele, pergunta como foi o dia dele, vê ele chorar falando que quer cometer suicídio porque não vai andar mais, acredita nele, motiva ele, de repente o cara tá andando. Aí você tem lá um fisioterapeuta que passa por isso, quando o cara consegue andar de novo, ele quer abraçar primeiro o fisioterapeuta, depois a esposa, depois a mãe, depois todo mundo, porque ele desenvolveu ali amor. É aí que nós vemos essa representação, né? A confirmação disso que está sendo trazido por Joana. Eu vou até colocar aqui uma fala do Gerson. Gerson dos Santos, faço hemodiálise e não sofro por isso psicologicamente. Faço hemodiálise porque tenho amor próprio, quero viver. Amo a vida e muitas pessoas que eu conheço. E hemodiálise é um dos tratamentos mais dolorosos que existem. Eu trabalhei num hospital na ala de hemodiálise também, e é a ala que quase ninguém queria ir. Eu não quero ir lá não, nossa, é muito sofrimento, nossa, eu não sei nem o que falar para eles, estudantes de psicologia e tal. Mas por incrível que pareça, lógico, às vezes eu chegava lá, tinha alguns pacientes que me xingavam, né? Bom dia, seu José. Bom dia por quê? Isso aqui é o inferno, isso aqui é a casa do diabo. Eu falava, nossa, mas como é que eu vou julgar um sofrimento daquele senhor? E tinha muita gente que você ficava ali 30, 40, 50 minutos conversando com a pessoa e parecia que ninguém nunca tinha ficado 50 minutos conversando com a pessoa. Tamanha gratidão que ela te devolvia. Então essa frase do Gerson é extremamente válida, porque hemodiálise é muito difícil de suportar. E eu te admiro por ter esse pensamento tão positivo, por perceber que você faz a hemodiálise por amor próprio, né? E não como uma punição. Nota do expositor no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. O Código Penal das Vidas Futuras. São vários tópicos, tá? Quem tiver interesse, eles estão todos em ordem lá. Tá? Céu e o Inferno, capítulo 7. O autor Allan Kardec traz o seguinte. O quarto código, o quarto item do código. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Tá? Então aqui nós temos a confirmação daquilo que eu falei, né? Tem a programação reencarnatória, mas o futuro é aberto a todas as criaturas. Tá? Despojar-se de mal que tem. Então, o que a lei de progresso permite?
Eu posso adquirir o bem que falta e eu posso me desfazer do mal que eu tenho. E isso permite que eu altere os painéis, como foi colocado lá no slide anterior, tá? Kardec confirmando isso. O 13º item. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. Porque depois ele explica isso, né? Não adianta, por exemplo, você colocar uma pessoa 10 anos em uma pena e depois de 2 anos ela realmente se modificou, ou o espírito se modificou. Para que fazer o indivíduo sofrer por 8? Da mesma forma que nós vemos indivíduos que ficam 25 anos presos e ao saírem já furtam de novo. Quer dizer, não teve crescimento nenhum. Então, como a lei da terra é uma lei que tem que ser mais matemática no momento, né, para punir pelo código, pelo crime, e não levando em conta a personalidade, é nisso que ela se diferencia da lei espiritual. A lei espiritual, não. Né? E nós vemos isso em André Luiz. Quando ele realmente promoveu mudança e pediu perdão e ajuda, ele recebeu. Mas aquela mulher também que se aproxima com os vários abortos no perispírito dela, ela falar que queria entrar não foi suficiente, porque não houve arrependimento da parte dela. Ela ainda achava que o que ela tinha feito era um bem para a humanidade. Tá? Então, isso é importante ter em mente. Nós podemos alterar o nosso futuro e nenhuma condenação é dessa forma, ó, você vai sofrer 50 anos e ponto final. Tudo depende do que você vai fazer com esse tempo. Sim, elimina o determinismo completamente. Continuando em Joana. A energia gerada por uma consciência em paz, favorável ao desdobramento do sentimento de amor profundo, é responsável pela liberação do sofrimento. Tá? Então é isso aí, ó. A energia gerada por uma consciência em paz, favorável ao desdobramento do sentimento de amor profundo, é responsável pela liberação do sofrimento. Tá? Então, quando eu tenho a consciência em paz, após um tempo ela gera uma energia e essa energia começa a atuar em relação a mim. Ter a consciência em paz, nós sabemos que a lei divina está na consciência, no Livro dos Espíritos está colocado isso. Ter a consciência em paz significa que eu não estou cometendo infrações na lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo ao próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas, eu não estou em conflito de culpa. Portanto, eu não tenho sofrimento. Essa é a opinião deles. Continuando no Código Penal, no livro Céu e Inferno, nota do expositor. Primeiro item. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E o segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, se você sofre mais do que tem prazer, significa que você tem mais imperfeições a serem trabalhadas do que virtudes já concretizadas, tá? Isso não é uma coisa para te colocar para baixo. É uma análise fria e lógica da questão. Bom, se eu tenho imperfeições, vou trabalhá-las, né? Não querer trabalhar a imperfeição é uma outra imperfeição. Querer trabalhá-las é uma virtude. Então, nisso você já deixa de sofrer. Quando você escolhe trabalhar suas imperfeições, a manifestação delas não te incomoda, te agrada, porque você, opa, agora eu posso captar essa imperfeição. Quando você não quer trabalhá-las, a manifestação dela te incomoda. Tua mente, na tentativa de te ajudar, então, joga elas na sombra para não te gerar incômodo e depois de um tempo elas começam a se manifestar psicossomaticamente, psicologicamente, etc. Continuando no livro. Mesmo que, momentaneamente, as suas causas permaneçam, ele se torna um estímulo positivo para maior crescimento íntimo, não se fazendo afligente.
embora um espinho na carne, como asseverou o apóstolo Paulo, advertindo e guiando os movimentos na direção da meta final. Isso é importante para confirmar aquilo que o Gerson falou. Tá, ó. Mesmo que momentaneamente as suas causas permaneçam, ele se torna um estímulo positivo para maior crescimento íntimo, não se fazendo afligente. Ou seja, o fato dele querer fazer a hemodiálise por amor próprio não cura os rins dele. O sofrimento continua. A doença continua, mas agora ele já sofre menos do que alguns que fazem hemodiálise ao lado dele, que estão ali sentindo-se vítimas da situação e enfurecidos com a situação a qual foram acometidos. Fazendo disso um estímulo positivo para o maior crescimento, embora um espinho na carne. O que Paulo falou? Paulo falou em 2 Coríntios, aqui nota do expositor, capítulo 12, versículo 7. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quer dizer, a simbologia de que existe uma doença. Eu venho com uma doença para não me esquecer que eu posso adoecer. Eu venho com uma doença para não me exaltar, para não achar que eu sou imortal, para me lembrar qual que era a representação de Satanás na época, o inimigo, tá? Ou seja, o oposto de Deus, portanto, aquilo que vai contra a lei divina. Quando eu amo a mim mais do que ao outro, quando eu amo outras coisas mais do que Deus, neste momento eu estou agindo de forma satânica, dentro dessa visão. Tá? E aí a minha culpa me pega. Então, essa doença que ele tinha poderia ser qualquer coisa que nós temos hoje. Que pode ser uma falência renal, que pode ser um diabetes, que pode ser uma esclerose múltipla, que pode ser um lúpus, que pode ser uma cegueira, e etc. Tá? Para que nós não nos esqueçamos de que alguma coisa lá atrás fizemos de errado e que estamos pagando por isso. Continuando em Joana. Desse modo, diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou dando-lhe sentido de felicidade. Tá? Aqui ela volta a usar karma, mas nós já falamos sobre isso. O amor é o recurso exato para trabalhar. Tá? Ou seja, não é para curar imediatamente. Trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito. Tá? Esse ou implica que é a mesma, tá? Não são leis diferentes. Lei de compensação e lei de causa e efeito são a mesma lei. Tá? Portanto, aquilo que eu fiz será compensado lá na frente, positivo ou negativamente. Toda causa tem um efeito. Deixa eu compartilhar aqui, que dá tempo. A Juliana Alves. Por outro lado, como médica, tive muitos pacientes que me impressionavam com a capacidade de enfrentamento de suas limitações físicas. Eu os identifico sempre como espíritos elevados em relação a mim. Parecem ter escolhido encarnar com sua condição mórbida para se elevarem e o fazem com alegria. Todas as doenças, Eliane, segundo essa perspectiva. Tá? Sempre existe o fator fisiológico, mas ele é oriundo de um fator espiritual. Então, o que nós temos aqui? A Juliana, como médica, entrando em contato nessa relação de que, às vezes, quem cura ela é o paciente. O paciente está lá para ser curado de uma doença específica, mas cura ela de uma doença da alma, a faz perceber outras coisas que ela não percebia. Nisso ela tem a humildade de enxergar, né? E por isso somos gratos também por compartilhar a sua experiência. Então, o amor é o recurso para trabalhar isso tudo, alterando-a para melhor ou dando-lhe sentido de felicidade. Tá? Veja, eu altero o momento que eu estou para melhor ou eu enxergo esse momento como algo de felicidade. Puxa, quer dizer, se eu tenho que ter uma doença para me libertar dessa doença, que bom que ela apareceu agora, que bom que eu tenho condições de tratá-la. Quando isso passar, como está lá no livro dos Espíritos, e no céu e no inferno, depois que eu paguei por aquilo, eu não preciso pagar de novo. Tá? Agora,
Se eu desenvolvi um câncer por ser uma pessoa que guarda muita mágoa, por ser uma pessoa muito fechada, trato esse câncer e depois continuo amargo e fechado, ele volta. Então eu tenho que permitir que a minha doença me cure, analisando-a e entendendo que se eu adoeci, é porque a forma que eu estou agindo não está correta. E que se eu continuar agindo assim, eu vou adoecer de novo. Se eu altero a forma que eu estou agindo, aí a doença não há mais necessidade de surgir. Portanto, a doença me curou porque me permitiu reflexões que eu não faria se ela não tivesse aparecido. Nisso eu trabalho. E já indo para um encerramento, é nota do expositor. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, também na Lei do Amor de Lázaro. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscarei os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Prazer da alma, prelúdio das alegrias celestes. Quer dizer, tem coisa maior ainda que um prazer da alma. Tá? Maior ainda que isso, que é uma alegria celeste, que nós sequer compreendemos. Por quê? Porque ainda não entendemos a lei do amor. O simples fato de um indivíduo falar eu sou espírita e o espiritismo é o correto, já mostra que ele não compreende a lei de amor, porque a lei de amor implica quebra da necessidade de divisão por religiões. Quando o amor impera no universo, não existe religião, porque o amor se transforma na ligação com o eu divino. Tá? Eu não tenho necessidade de ser muçulmano espírita. O espiritismo se transforma, portanto, na ciência que estuda os fenômenos espirituais, e não em uma religião, e não em uma doutrina. Não há necessidade de ser doutrinado quando eu tenho amor pleno. Não precisam me dizer o que fazer, porque o meu coração já me impele a fazer o bem ao outro da mesma forma que eu faria para mim. Portanto, eu não preciso de um local para adorar a Deus. Eu o adoro, eu o manifesto no meu comportamento, que é continuamente amoroso. Isso é privilégio de planetas superiores. Mas temos que começar a construir isso de algum lugar. E aqui, para encerrar, no Céu e o Inferno, capítulo 7, Allan Kardec traz o seguinte: a soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Para não nos esquecermos disso, quanto mais eu sofro, mais imperfeições eu tenho, confirmando isso que foi falado anteriormente. Tá? Então, mas Vitor, eu tenho uma doença muito grave, autoimune, mas é só ela. Tem gente que tem a doença autoimune e ainda nasce sem uma perna e nasce sem os pais, criada no orfanato. Quer dizer, ela tem mais imperfeições que você. E você anteriormente tinha mais do que tem hoje. Então, se o que você tem é uma doença, mas o resto funciona bem, seja capaz de enxergar. Eu tenho uma doença, mas eu tenho um emprego, eu não passo fome, eu tenho um marido, eu tenho filhos e tal, só que eu tenho uma doença. Então é porque você tem uma imperfeição. Agora, se você não ficar atento a isso, você transforma a sua doença em tudo que você tem. E aí perde o seu casamento, porque fica xingando seu marido, sua esposa, perde os seus filhos, porque não tem tempo de olhar para eles, perde o seu emprego, porque chega sempre de mau humor, e quando percebe, se transformou na sua doença, e ela passa a ser tudo que você tem. Tá? Então, quando não houver mais imperfeições, não haverá mais doenças, e aí estaremos livres, e alcançaremos essa felicidade trazida por Kardec. Certo? Semana que vem, então, entraremos no capítulo 3.4, Exame do Sofrimento, parte 1. Ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram, tá? Ativa ou passivamente, que deixaram aí seus comentários, que trocaram informações e partilharam experiências. Meu boa noite a todos vocês aí do SoundCloud, vocês que estão no YouTube, na Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado por prestigiarem esse trabalho. Vocês que estão aqui presencialmente também, muito obrigado pela companhia, facilita muito o estudo.
E vocês que fazem os 2 estudos, nos vemos amanhã. E a vocês que fazem apenas esse estudo, terça que vem voltamos a nos encontrar. Obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido e pela confiança. Nos vemos semana que vem.